Olá pessoal, eu sou Gustavo Rames, consultor tributário. Olá pessoal, eu sou a Jaqueline, consultora da área tributária, e hoje estamos aqui para falar a respeito de algumas situações que envolvem o ISS. Antes de falar sobre o ISS, é bom a gente voltar toda a base para depois falarmos do imposto, né? O ISS ele foi previsto na Constituição Federal, no inciso 3 do artigo 156 da Constituição, e ele é um imposto que foi colocado na parte que os municípios iriam controlar. Então a gente tem três esferas hoje, federal, estadual e municipal, e o ISS hoje é controlado pelos municípios. E o fato dele ser controlado pelos municípios faz com que o ISS seja muito complexo. A gente vai debater aqui um dos problemas que se dá, né, na prática do ISS, porque passando de um município para outro, muda as regras, tem aquela questão de conflito e a gente vai dar um foco também para onde é devido o imposto. O ISS ele é devido para os prestadores de serviço, sejam eles empresas ou não, e é regido atualmente hoje pela Lei Complementar 116 de 2003. É muito importante que esse imposto ele seja controlado, tenha uma matriz federal, para que, passando de um município para outro, não fiquem regras totalmente diferentes. Então, cada município vai poder ter as suas regras, mas sempre baseado no que tem na Lei Complementar 116. E aí, os prestadores de serviço, sejam eles empresas ou trabalhadores avulsos, sejam eles médicos, advogados, contadores, que não estejam por trás de uma empresa, são os contribuintes do ISS. E, se o contribuinte do ISS é o prestador de serviço, a prestação é o fato gerador desse imposto. Mas não é qualquer prestação de serviço que está sujeita ao ISS. Está sujeito ao ISS somente os itens que estão lá na Lei Complementar 116 de 2003. Lá na Lei Complementar 116 de 2003, ela cita 4 grupos. Vai desde serviços de informática, começa com serviços de informática e termina lá com prestação de obras de arte sobre encomenda. Então, não é qualquer serviço que vai estar sujeito ao ISS. Não é mesmo, Jaqueline? Exatamente. Antes de se definir, né, se vai haver ou não a incidência do ISS, o prestador tem que analisar essa lista anexa da Lei 116. Se há ou não algum item que se encaixe na prestação que ele está executando, né? Porque a gente tem um exemplo bem comum que é a locação. A locação é um exemplo comum porque ela fica naquele limbo, porque ela não é tributada por nenhum imposto da esfera estadual nem municipal. E muito se questiona por que isso não é tributado pelo ISS. Mas o fato de eu estar fazendo alguma prestação, ainda que não se enquadre no conceito de prestação de serviço, ela não vai estar sujeita ao ISS por não estar na lista da Lei Complementar 116. Então, não é qualquer prestação de serviço. Ela tem que estar listada. Claro que a lista hoje lá é imensa. Para qualquer serviço que você vai executar, muito provavelmente estará lá. Mas tem algumas atividades, como a da locação, que estão nesse limbo. Então, definimos aqui o ISS, o prestador, o serviço, e agora a gente vai verificar onde ele é devido. Porque se a gente vai prestar um serviço, o serviço ele pode ser estendido por mais de um município. Então, saber para onde é devido o ISS é muito importante. Certo, e aí entra uma situação bem conflitante, né? Porque a Lei 116, ela define no artigo 3º e no 4º essa situação, né, de local da prestação, local de onde é devido. Porém, os fiscos municipais, eles interpretam de forma bem equivocada muitas vezes, né? O artigo 3º ele traz: o ISS é devido para o local do estabelecimento do prestador ou, na falta dele, para o domicílio. E o artigo 4º ele vem esclarecer o que são esse local, né? E ele traz que é o local onde é executado o serviço, seja de caráter temporário ou de forma fixa. Então, não importa aonde eu sou domiciliada. Se eu sair para o seu município para fazer uma manutenção, é para o seu município que eu devo o ISS. Só que assim, né, na prática a gente vê que os fiscos eles não interpretam dessa forma. Eles analisam o artigo 3º, que traz ali 25 incisos com serviços que deve ocorrer a retenção, e se não está listado ali, eles interpretam que é devido para o local do prestador.
O que não está correto, né? Não está correto. Esse é um ponto muito legal, porque os físicos, a grande maioria, interpreta de maneira equivocada. Um dos físicos que tem essa questão de interpretar da maneira correta que a gente vê na prática hoje é o município de Florianópolis. É um dos poucos municípios que a gente vê na prática que ele interpreta que o ISS ele é devido para onde eu desenvolvo o meu serviço. Então, os físicos, eles interpretam aquele caput do artigo 3º como sendo tanto o estabelecimento quanto o domicílio a sede da própria empresa. Isso não é correto, porque o próprio artigo 4º já define o que eles vão entender como estabelecimento prestador. Então, não é simplesmente, não está nas exceções do artigo 3º, eu vou cobrar o município para minha sede. Não é bem assim. Eu tenho que analisar onde aquele serviço foi desenvolvido e não onde o prestador do serviço está estabelecido. Então, o artigo 3º ele traz estabelecimento ou domicílio. São coisas distintas. Estabelecimento é onde eu desenvolvi o meu serviço. E muita gente questiona, mas qual serviço que eu não vou ter o local onde eu desenvolvi? Tem serviços como o serviço de cunho intelectual que não dá para a gente afirmar onde ele desenvolveu aquele serviço. Por exemplo, uma simples consultoria, eu posso dar ela em qualquer lugar. Posso dar num telefonema, numa viagem. Então, não tem um local fixo. Claro, há o desenvolvimento de serviço, mas não há um local fixo de desenvolvimento de serviço. E quando eu não consigo verificar exatamente para qual município ele é devido, a gente passa para o domicílio. Por quê? O imposto ele não pode ser dividido. Não dá para colocar, prestei em Palhoça e em Florianópolis, o ISS vai ser devido para esses dois municípios. Não, a gente vai ter que analisar a preponderância, onde ele foi desenvolvido, e escolher qual dos municípios a gente vai cobrar o ISS. Definindo o município onde a gente vai cobrar o ISS, a gente vai verificar ainda agora, Jaqueline, quem deve recolher esse ISS. E daí a gente entra em outro ponto polêmico, porque a gente já tem a figura do contribuinte, tem a figura da prestação de serviço para onde ele vai ser devido. Só que nem sempre o prestador de serviço vai acabar recolhendo esse ISS. Certo, novamente, tem aquela brecha dos municípios definirem, as suas regras. Então, quem vai recolher? Vai variar de município para município, Muitas vezes é muito complexo e burocrático para um prestador recolher o ISS em outro município, Como cada um tem as suas regras, seus procedimentos. Então, entra aquela figura da substituição tributária, onde eu repasso para o meu tomador a responsabilidade, o que fica mais fácil para a prefeitura, para fiscalizar, e para aquele tomador, porque ele já é inscrito no município. Perfeito. Isso é muito importante porque a prefeitura ela não vai conseguir fiscalizar um prestador que não está no município dela. Então, apesar de não estar lá na Lei 116, acaba se tornando uma regra geral entre os municípios tentar passar sempre que possível a responsabilidade para o tomador que está estabelecido no município dele. Porque o prestador de outro município, ele não presta nenhuma informação para o município onde é devido o ISS. Mas o tomador, ele presta informação. E aí é melhor para o fisco até de fiscalizar. Então, por isso que na maioria das vezes, ele passa a responsabilidade para o próprio tomador. Então, o tomador recolhe o ISS em serviços que geralmente não haveriam retenção. E aqui a gente entra em outro ponto polêmico e de má interpretação do fisco, que é a questão dos serviços que podem ou não ser sujeitos à retenção. E a gente já tem que acabar com o maior mito que tem sobre o ISS hoje, que é que todo serviço hoje pode sim sofrer a retenção do ISS. A retenção é substituição tributária, que é como a gente conhece, Por quê? A lei federal ela dá poder para os municípios. Ela coloca serviços que estão listados ali, que podem sofrer a retenção, e o município ele pode colocar regras específicas para atribuir para qualquer retenção de qualquer serviço. A gente tem várias particularidades, uma delas é essa, onde o prestador ele é estabelecido em outro município, ele vai ser devido ISS para outro município ao qual ele não é estabelecido, ele vai sim ser retido, porque ele não vai querer que o prestador recolha, ele vai querer que o tomador recolha. E tem também a questão de para onde é devido o ISS, ou se vai ser devido o ISS, quando se trata de prestações de serviço com o exterior, ou também quando tem aquele conflito de ICMS ou ISS, onde mesmo que ele preste serviço, acaba não tributando ISS e tributando ICMS, dependendo do ciclo econômico onde ele está fazendo parte. Claro que são assuntos muito complexos que não vale a pena a gente mencionar, porque já se tornaria um conteúdo muito mais extenso, E com isso, encerramos mais uma edição do Tecido Mesmo Debate. Se vocês gostaram do vídeo, deixe um joinha. E, se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Aproveite para se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações. Obrigada por assistirem e até a próxima!